O Tribunal do Nerdice declara: você foi cancelado. Na era da informação em que vivemos, as chamas da guerra cultural se acendem em meio a debates acalorados e pontos de vista polarizados. E um dos conceitos que surgiram nesse contexto é a cultura woke. O termo woke deriva do verbo to wake up, que significa literalmente acordar. E muitas pessoas acreditam que o termo surgiu com o romancista William Melvin Kelley. Em 1962, Kelley publicou um artigo no jornal The New York Times com o título If You're Woke, You Dig It. Se você estiver acordado, entenderá, em tradução livre. E lá no comecinho surgiu como uma expressão que chamava a atenção para questões de justiça social, como desigualdades raciais, de gêneros e outras formas de opressão. Mas com o tempo, o significado do conceito foi se ampliando e se diversificando, ganhando uma conotação mais política e ideológica. O termo se tornou sinônimo de políticas liberais ou de esquerda, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIAP+, o uso de pronomes de gênero neutro, o multiculturalismo, o uso de vacinas, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. Os horríveis vídeos dos assassinatos de homens negros desarmados por policiais que começaram a circular pelas redes sociais em meados da década de 2010 impulsionaram notavelmente a teoria crítica da raça, uma corrente intelectual surgida nos departamentos universitários de Direito e Sociologia. Até que em 2017 o dicionário inglês Oxford acrescentou este novo significado de woke, definido como, abre aspas, estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo, fecha aspas. Parece algo positivo, certo? Mas isso depende da pessoa a quem se faz essa pergunta. Nos últimos anos, a direita também começou a usar a palavra, mas com uma conotação irônica e pejorativa. Se alguém fala de wokeismo em termos pejorativos, não há nenhuma dúvida que se opõe à política racial e de gênero progressista. Em muitos aspectos, essa onda woke lembra o politicamente correto aí dos anos 90 e a sua ênfase em controlar a linguagem. Os ativistas atuais tendem a se indignar por qualquer expressão que pareça problemática e controversa a eles, por palavras que no ambiente atual não são só consideradas ligeiramente polêmicas, como também têm consequências. E nas redes sociais e em outras plataformas digitais, a cultura woke pode ser vista como um movimento ativista progressista, sim, que vem combatendo a discriminação e promovendo a inclusão. Alguns defendem fervorosamente as causas sociais e apontam para a necessidade de uma mudança estrutural na sociedade. Outros, por sua vez, se sentem aí ameaçados pelo que percebem como excessos da cultura woke e temem a imposição de uma visão única do tribunal da internet e da cultura do cancelamento. E esse é justamente o ponto de partida para muitos críticos do woke, esse cancelamento de indivíduos ou ideias consideradas problemáticas. As redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de batalha, onde personalidades públicas são julgadas por declarações passadas e qualquer deslize pode resultar em consequências devastadoras para suas carreiras. Se você tem um perfil em uma rede social, você com certeza já viu ou ouviu falar disso. E bem ou mal, essa cultura do cancelamento gerado pelo movimento woke acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de expressar suas opiniões de forma mais livre. Além disso, não tem como ignorar o fato de que a crescente politização de questões culturais e sociais tem contribuído sim para a polarização da sociedade. A ênfase no nós versus eles pode agravar ainda mais as divisões existentes, dificultando aí o diálogo construtivo entre diferentes perspectivas. E aí nesse cenário, é difícil mesmo encontrar um terreno comum para promover mudanças reais e efetivas que beneficiem a todos. Mas é importante lembrar que a guerra cultural não se resume apenas ao embate entre o woke e os seus críticos.
ela se estende a várias outras frentes, como a disputa entre conservadores e liberais, esquerda e direita, os conflitos entre gerações e até mesmo as tensões entre diferentes grupos étnicos e religiosos. O woke é apenas uma faceta desse panorama complexo e multifacetado em que vivemos. E enquanto você assimila essa enxurrada de conceitos e opiniões que o Nerdice jogou em cima de você hoje, dá uma respirada aí que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Em João Pessoa, 1000 ruas estão sendo calçadas, todas em novo padrão, com plantio de árvores, acessibilidade e iluminação de LED. Que nem a rua Cidade Jericó em Mumbaba, com quase 1,5 km de extensão. A comerciante José Santana, no Valentina. A Rua dos Escoteiros, no Costa do Sol. A José de Melo Lula, no Varjão. A Manuel Guerra, em Otizeiro. Olá, tudo bem? Olá. E Tome Rua. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. E olha só o projeto Calçadão do Bairro. Esse já foi entregue no Anatólia com iluminação de LED, piso intertravado e equipamento para ginástica. E outros 30 já estão em obras em Mangabeira, no Gaso e nos Bancários. E também avançam as obras dos parques das 3 ruas, do Valentina, da Hilton Souto Maior e do Parque da Cidade, no Aeroclube. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Voltamos com o Nerdice destrinchando a complexidade da cultura woke. E como a gente viu, essa nova consciência social gerada pela cultura woke não é só coisa de jovem na internet não, viu? Os filmes mais recentes de Hollywood têm elencos com uma diversidade cada vez maior, com os homens ficando ali meio eclipsados pelo protagonismo das mulheres. Os jornais mais tradicionais começaram a falar de supremacismo branco. E até a Nike e a CIA lançaram propagandas em que falam do patriarcado e da interseccionalidade. Para vocês terem uma ideia, nos últimos tempos, a empresa que recebeu mais elogios e críticas por ser considerada woke é a Disney. A coisa é tão séria que em abril de 2022, o governador DeSantis assinou uma lei para retirar o status legal e especial da Walt Disney Company, no estado da Flórida. E legisladores republicanos advertiram que não aprovarão a prorrogação dos direitos autorais da Disney sobre ninguém mais, ninguém menos do que o seu personagem principal, o Mickey, que vence no ano que vem, 2024. Tudo isso por causa de uma represária à oposição dos executivos da empresa a uma lei que proíbe aulas sobre sexualidade, orientação sexual e diversidade de gênero nas escolas primárias da Flórida, apelidado pelos críticos de lei Não Diga Gay. Além disso, a empresa também foi acusada por alguns setores conservadores de fazer ativismo woke quando escolheu uma atriz negra como protagonista da versão live action do clássico A Pequena Sereia. Eu tenho certeza que você ouviu falar, ouviu dizer dessa confusão toda em volta do live action da Pequena Sereia que foi lançado esse ano, né? Por outro lado, a escolha da atriz foi muito elogiada por vozes que não só se sentiram representadas, mas também consideram que, como as sereias são personagens mitológicos, elas não precisam ter qualquer cor de pele específica. E não foi só a Disney que aderiu à cultura woke em produções como A Pequena Sereia e no próximo live action, que será lançado, Branca de Neve, com os 7 anões aí, uma versão bem diferente do que estamos acostumados na história tradicional, viu? A indústria do entretenimento aderiu à agenda da cultura woke em muitas outras produções. Então é claro que tá na hora de chamar o Guia Nerdice com algumas dicas dessas produções para você assistir e tirar suas próprias conclusões. Para começar, a polêmica série Woke, produzida pela Hulu, estreou em 2020, entrando para a lista de produções que engajam o timing perfeito de expansão dos movimentos Black Lives Matter pelo mundo. A série conta a história do cartunista Keith, interpretado pelo ator Lamorne Morris. E a trama explora 2 elencos diferentes, mas não de forma tradicional.
parte é composta pelos atores em live action e a outra é representada por animações e vozes que o protagonista passa a escutar depois de uma experiência traumática com a polícia de São Francisco. Apesar de apresentar uma boa comédia e um tema relevante, o nome woke afastou muita gente da série, que acabou sendo cancelada em 2022 após apenas 2 temporadas. Barbie indiscutivelmente foi um dos maiores sucessos dos cinemas em 2023 e é considerado por muitos uma produção woke bem-sucedida. Greta Gerwig, diretora de outras produções como Adoráveis Mulheres e Lady Bird, A Hora de Voar, com a ajuda de Noah Baumbach, seu co-roteirista atual, criou um filme hilário e inteligente da boneca que sempre foi considerada por muitos como a mais velha e a mais estúpida das histórias dos brinquedos. Uma história que começa com uma reivindicação talvez um tanto básica do feminismo, para depois criticar visões excludentes, aproveitar para refletir aí sobre a crise da masculinidade e valorizar a importância da individualidade. Até mesmo os críticos mais fervorosos tiveram que admitir que Barbie é uma comédia inteligente que, segundo eles, nem as pitadas woke conseguiram estragar. E seguimos polemizando aqui no nosso Guia Nerdice com ela, que foi a maior criadora de memes e controvérsias, meu povo. Ela que fez o seu CGI de milhões virar trend topics no Twitter. Diretamente do universo cinematográfico da Marvel Comics, ela, She-Hulk. A série que começou com muita desconfiança por parte dos fãs, e eu confesso até pela minha parte também, acompanha Jennifer Waters, interpretada pela incrível Tatiana Maslany, uma advogada de Los Angeles que tem sua vida virada de ponta cabeça após sofrer um acidente e acabar sendo infectada com o sangue de seu primo, Bruce Banner. De um lado, os críticos alegam que a série adapta bem as HQs, mas que se perdeu aí no roteiro e no CGI, nos 9 episódios que chegaram a ser considerados sem sentido. Já do outro lado, defensores alegam que a temporada transformou o mundano em algo extraordinário, com um final brilhante, com direito à interação e autocrítica. Bom, para descobrir de que lado você tá nesse debate todo, só mesmo assistindo todas essas produções para tirar suas próprias conclusões. Afinal de contas, o debate sobre cultura woke e todos os temas que ela abraça continua fervorosamente e tá longe de acabar, viu? Só nos resta continuar acompanhando as polêmicas e assistindo as produções pró ou contra elas nesse intervalo. E aí, gostou do nosso papo cabeça e cheio de referências políticas e sociais de hoje? Gente, nerdice também é cultura, né, meu povo? E se você curtiu o programa, não esquece de dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais, você já sabe, né? Tem que curtir muito, comentar tudo e compartilhar com todos os seus amigos. Me marca também que eu quero ver o que vocês estão compartilhando por lá. Enfim, a gente se vê. Tchau!